Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora no livro do profeta Zacarias, Zacarias, Velho Testamento, penúltimo livro do Velho Testamento, Zacarias capítulo de número 4, nós vamos ler apenas 2 versículos deste capítulo. Zacarias capítulo 4, nós vamos ler os versos 9 e 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 9, diz assim: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo da mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Louvado seja Deus. Eu quero, irmãos, antes de nós entrarmos no tema propriamente desta mensagem, só para te localizar, falar um pouquinho a respeito aqui de Zacarias, do profeta Zacarias, deste livro do profeta Zacarias, e deste tempo aqui relatado nas Escrituras Sagradas. Zacarias foi um profeta do Senhor, usado pelo Senhor durante o reinado de Dario, do Império Babilônico, após a queda do Império Babilônico, quando os medo-persas tomaram a Babilônia, e a palavra de Deus nos faz saber que neste tempo, Ciro, que assumiu o poder na Babilônia, ele autorizou o povo judeu, que era cativo já por 70 anos na Babilônia, a regressarem para Jerusalém, para reedificar a cidade, para reedificar os muros da cidade, para reedificar o templo. Foi nesta época, neste tempo, que Zacarias, o profeta Zacarias, exerceu o seu ministério. Zacarias, ele foi contemporâneo de Esdras, foi contemporâneo de Neemias, de Ageu, e de Zorobabel, e outros. Zorobabel, ele foi o primeiro governador de Jerusalém pós-exílio, após o cativeiro da Babilônia, foi Zorobabel e um grupo de pessoas, conforme já dissemos aqui, liberados e apoiados por Ciro, conforme a própria palavra de Deus, prescrita através do profeta Jeremias, para a reconstrução da cidade e do templo. E aqui a palavra de Deus, nos versículos 9 e 10 do capítulo 4 do livro de Zacarias, vai dizer que foi as mãos de Zorobabel, que colocou a fundação, os fundamentos, os alicerces da casa de Deus, ou seja, foi sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel foi o líder, foi o governador na reconstrução ali do templo de Jerusalém, foi por seu intermédio que foi colocado os fundamentos do templo. Mas a palavra de Deus, na boca de Zacarias, usado por Deus, ele vai dizer que o Zorobabel não apenas colocaria os alicerces, o fundamento do templo do Senhor, mas também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Ou seja, sob a liderança de Zorobabel, foi reiniciado a construção ou a reconstrução do templo que havia sido destruído, e também sob a liderança de Zorobabel, este templo foi terminado, foi concluído. E a palavra de Deus vai nos dizer, através de Esdras, que foi um dos contemporâneos, conforme nós já dissemos,
né? E Esdras tem o seu livro e registrou também ali todo este episódio. Nós vamos encontrar ali em Esdras capítulo 3, versículo de número 12, que quando foi colocados os alicerces do templo de Jerusalém, os fundamentos do templo de Jerusalém, houve uma festa solene, né? Houve uma festa solene. E nesta festa, a palavra de Deus vai dizer ali naquele texto, né, que houve grande comoção, né? Houve grande comoção, por quê? Porque alguns se alegravam, né, por ver ali o templo iniciando outra vez a sua reconstrução, especialmente os mais novos, aqueles que haviam nascido no cativeiro, né, eles estavam muito felizes por verem o templo agora poder ser reconstruído. No entanto, este mesmo texto, lá em Esdras, vai nos dizer que os mais velhos, eles choravam, né? E por que é que eles choravam? Porque eles que tinham conhecido, né, o templo anterior, eles viam que aquilo que agora estava planejado, aquilo que agora estava se iniciando, estava muito aquém, né, do primeiro templo, do templo que havia sido destruído, do templo que havia sido queimado. Então os mais novos se alegravam, os mais novos davam gritos de júbilo, diz a palavra de Deus, enquanto os mais velhos, eles choravam, lamentando, né, embora estivesse reconstruindo ou começando a reconstrução do templo, mas eles já percebiam, eles já notavam, né, que aquele templo não teria a suntuosidade do primeiro templo, não teria a riqueza do primeiro templo, né, que havia sido construído por Salomão. E, no entanto, a palavra de Deus também vai nos dizer, né, através de Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, e Ageu, conforme o pastor já disse, foi também um dos contemporâneos, né, nesta época da reconstrução da cidade, da reconstrução do templo, da reconstrução dos muros, ali juntamente com Neemias. Né, Ageu, ele vai dizer, né, no seu livro, no capítulo 2, versículo 9, que apesar dos mais velhos estarem chorando de tristeza, né, porque eles se relembravam, né, da glória do primeiro templo, eles se relembravam das riquezas, né, do primeiro templo, da suntuosidade do primeiro templo, mas o Espírito Santo de Deus vai usar Ageu, né, no capítulo 2, versículo de número 9, para dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. É isto que é maravilhoso. E aqui nós vamos ver Zacarias, né, usado também pelo Espírito do Senhor, conforme lemos aqui no capítulo 4, versículos 9 e 10, né, no versículo 4 ele diz que pelas mãos de Zorobabel, o governador, ou seja, sob a liderança de Zorobabel, aquela casa começava a ser construída, né, os fundamentos daquela casa eram colocados, e também pelas mãos do próprio Zorobabel, aquela casa seria concluída. Mas ele já percebia também, e usado pelo Espírito Santo do Senhor, que aos olhos de muitos, aquilo era algo pequeno, né, se comparado àquilo que eles conheceram, aquilo que eles tinham. Então no versículo 10 vai dizer, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quem é que vai desprezar, quem é que despreza o dia das coisas pequenas? Por que é que muitas vezes, meu querido irmão e irmã, e aqui eu entro então no tema, né, da nossa mensagem, daquilo que Deus colocou no meu coração, porque muitas vezes nós temos a tendência de desprezar as coisas pequenas, as coisas que de repente não têm aparência, de repente as coisas que não têm a mesma força, a mesma robustez daquilo que de repente nós conhecíamos antes, que nós tínhamos antes, que nós víamos antes. E justamente, irmãos, porque quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, e vemos a respeito do dia das coisas pequenas, vai falar para nós dos dias de crise,
né, dos dias de dificuldade, dos dias de necessidade, né, dos dias de provas, dos dias de lutas. E se nós trouxermos isso para a realidade que nós estamos vivendo hoje, irmãos, né, nós vamos chegar à conclusão que nós estamos vivendo os dias das coisas pequenas. Em quantas áreas da nossa vida, nós estamos nesta condição. São poucos os recursos, são poucas as possibilidades, né? Tudo que se faz é de forma restrita, né? Tudo que se faz é de forma pequena, né? Veja que a partir dos nossos relacionamentos, né? O quanto que foi diminuído, né? Mesmo estando nós ainda nos relacionando, né? Mas quantas coisas mudaram. Hoje nós estamos vivendo numa condição pequena. Hoje nós não podemos sequer cumprimentar, nós não podemos sequer abraçar, né? Não podemos sequer nos aproximar. Estou falando a começar pelo relacionamento. O quanto foi diminuído, e assim em todas as áreas da nossa vida, onde você pensar, né, nós estamos vivendo nestes dias de crise, nesses dias de dificuldade. Os dias das coisas pequenas nos falam de dias de dificuldades, né? E é exatamente isso aqui o que o profeta Zacarias estava dizendo, né? Porque, diz a palavra de Deus no verso 10, quem despreza o dia das coisas pequenas? Né? Porque ele sabia que, apesar deles terem a liberdade, né, e o apoio dado, né, pelo rei da Babilônia, deles poderem reconstruir outra vez a cidade de Jerusalém, reconstruir os seus muros, reconstruir o seu templo, mas era um tempo de escassez, era um tempo de necessidades, era um tempo de coisas pequenas. Era um tempo de grande dificuldade. Mas eu quero lhe dizer, meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, nas palavras ditas através de Ageu, que nós já mencionamos aqui, né, se você está vivendo dia de coisas pequenas, né, quem sabe talvez os teus recursos tenham diminuído muito, quem sabe a tua condição financeira tenha diminuído muito, quem sabe talvez eu esteja falando com alguém, né, que até mesmo perdeu o seu trabalho, perdeu o seu emprego, quem sabe talvez você, né, que a sua empresa esteja fechada, né, quem sabe talvez a tua renda tenha diminuído, quem sabe em tantas outras áreas, né, você tenha sido afetado, mas eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, não despreze as coisas pequenas que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não despreze os pequenos recursos que Deus tem te dado. Não despreze os pequenos gestos, né, de amor, de carinho, de afeto, de apoio que você tem recebido ou que você possa dar. Porque a palavra de Deus nos faz saber, e é isso que eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, que vai chegar o momento em que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, e eu disse há pouco, né, os dias das coisas pequenas nos faz lembrar das crises, dos problemas, das dificuldades. Nós temos muitos exemplos dentro da palavra de Deus, de dias de coisas pequenas, de dias de lutas, de dias de dificuldades. Mas eu louvo a Deus porque, olhando para dentro da palavra de Deus, né, e olhando para dentro da minha própria vida, e creio que se você também, né, for honesto e sincero, e sei que você vai olhar e você vai ver que através de coisas pequenas, Deus operou grandes coisas nas nossas vidas. Olhando para dentro da Bíblia Sagrada, me vem ao coração aquela mulher viúva dos dias de Eliseu. Todos os irmãos, ou a grande maioria dos irmãos, conhece esta passagem bíblica. Uma mulher que havia ficado viúva, tinha apenas 2 filhos, seu marido, ao morrer, a deixou muito endividada, ela não tinha como pagar a sua dívida, e a palavra de Deus, naquele texto, vai dizer que os credores vinham para levar os seus filhos
como escravos em pagamento àquela dívida. E aquela mulher, na sua angústia, no seu desespero, ela procura o profeta Eliseu, né, lembrando que o seu marido tinha sido servo do Senhor, né, servo de Eliseu, e ela vem colocar diante de Eliseu a sua situação, a sua crise. E Eliseu lhe pergunta: o que é que tens em casa para que eu possa tentar te ajudar? E a mulher diz: a tua serva não tem nada, tem apenas uma pequena botija de azeite. Tá? Ou seja, diante do meu problema, diante da minha dificuldade, diante da luta que estou passando, da dívida que ficou, que eu herdei, né, através do meu marido que morreu, eu não tenho nada, não tenho recurso nenhum. A única coisa que me restou é uma pequena botija de azeite. E então a palavra de Deus diz que Eliseu orienta aquela mulher, né, e diz: volta para a tua casa, busque com os teus vizinhos vasos vazios, não poucos vasos, muitos vasos, e entra para dentro da tua casa, tu e os teus filhos, e com este azeite que você tem na botija, encha os vasos que você conseguir tomar emprestado. E a palavra de Deus diz que a mulher fez assim, e muitos vasos ela alcançou junto aos seus vizinhos, e ela foi tomando daquela botija de azeite, aquela pequena botija que ela tinha, e foi enchendo a cada um dos vasos, até o momento em que ela enche mais um vaso e diz ao seu filho: traga-me outro vaso. Ele diz: acabaram-se os vasos. E então o azeite cessou. É um grande milagre, um milagre extraordinário. E a mulher volta ao profeta Eliseu, contando aquilo que havia acontecido, e recebe da parte do homem de Deus a direção, a orientação, né, dizendo: vai, vende todo este azeite, paga a sua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto, daquilo que sobrar. Então você observe, meu querido irmão e irmã, que foi através de uma pequena botija de azeite que o Senhor operou o milagre, para que aquela mulher pagasse a sua dívida e ainda tivesse o suficiente para que ela e seus filhos pudessem viver, né, sem o drama, a tristeza dela ter que perder os seus filhos. Já havia perdido o seu marido que morreu, agora ela estava prestes a perder os seus filhos em pagamento à dívida que ele havia deixado. Mas o meu Deus, conforme já disse, o teu Deus, ele é especialista em operar através de pequenas coisas, né? Aquela pequena botija de azeite foi o suficiente para que o Senhor pudesse operar o milagre. Mas ainda nós vamos nos lembrar também, dentro da palavra de Deus, daquela viúva dos dias do profeta Elias. É um período de grande fome na terra, porque não chovia há 3 anos e meio, diz a palavra de Deus. E Elias é enviado a uma cidade, né, a cidade de Sarepta, na Síria, e a palavra do Senhor diz que quando aquela mulher, a Elias chega até aquela cidade, encontra uma mulher apanhando alguns cavacos de lenha, né, e Elias se aproxima dela e diz: minha senhora, gostaria de um copo de água. E a mulher vai, traz um pouco de água para que Elias possa beber, e ele pede a ela também que prepare alguma coisa para ele comer, né? Ele estava com fome. Ele diz: prepara-me um pequeno bolo. E ela diz: olha, a tua serva não tem condições de fazer isso. Você me viu agora apanhando aqui alguns cavacos de lenha, e eu vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho, né? Porque a única coisa que me resta é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E tendo feito isto, nós vamos comer e vamos morrer, porque não temos mais nada. E Elias, ao ouvir aquilo, usado pelo Espírito de Deus, ele diz à mulher, né, vá, faça para mim um bolo pequeno, traga-me, com o que sobrar você e o teu filho, né, vão comer do bolo que você fizer, porque assim diz o Senhor, né, que a farinha da panela não se acabará e o azeite na botija não faltará. E aí o texto sagrado vai nos dizer que durante todo aquele período de crise, todo aquele período de estiagem, de seca, todo aquele período de fome, né, aquela mulher e seu filho e o profeta foram sustentados, e o texto vai dizer para nós o seguinte, que a farinha da panela não acabou e o azeite na botija não faltou, até que Deus mandasse chuva sobre a terra.
Então, a exemplo do que nós falamos aqui, a respeito daquela viúva de Eliseu, agora essa viúva, nos dias do profeta Elias, é com uma pequena quantidade de farinha da panela, com uma pequena porção de azeite da botija, é que Deus, o Senhor, opera o milagre. Por isso Zacarias vai dizer, por que desprezar os dias das coisas pequenas? Ou por que desprezar as pequenas coisas? Jamais podemos fazer isso. Entendemos, conforme já foi dito aqui, que o nosso Deus é especialista. Então você, mais uma vez, quero chamar a tua atenção. Quem sabe, de repente, você esteja à semelhança daqueles judeus, e eu posso dizer que a grande maioria de todos nós estamos vivendo isto. Ao olharmos para trás, vamos ver que os dias passados estavam melhores, que as nossas condições, em todos os sentidos, estavam melhores. Aqueles judeus lembravam do templo dos dias de Salomão, lembravam do templo construído por Salomão, lembravam da glória de Israel, dos dias de Davi, dos dias de Salomão. Hoje os dias eram outros, eram dias de dificuldades, eles estavam saindo do exílio, estavam saindo do cativeiro após 70 anos, eles não tinham de fato recursos para fazer aquilo que eles tinham antes, e certamente você talvez não tenha recurso agora para viver o que você viveu antes, para ter o que você tinha antes. Quem sabe você esteja à semelhança desta viúva, um pequeno punhado de farinha na panela, uma pequena quantidade de azeite na botija, mas assim diz o Senhor, que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Ou seja, mesmo com esses poucos recursos que você tenha, em qualquer área que seja, não estamos falando apenas de coisas materiais, não. Quem sabe talvez você esteja com alguém internado, onde as esperanças parecem ser tão pequenas, mas eu quero dizer em nome de Jesus, se ainda há esperança, por menor que seja, não despreze o dia das coisas pequenas. Deus, Ele é poderoso para fazer reverter toda e qualquer situação. Mas a palavra de Deus ainda nos traz outros exemplos, e poderíamos buscar muitos outros também, mas me vem ao coração aquele dia em que o profeta Elias sobe no monte e vai clamar a Deus por chuva sobre a terra. 3 anos e meio já não chovia, a terra padecia, nós já falamos isto agora, mas a palavra de Deus diz que Elias sobe ao Carmelo, sobe ao monte e vai falar com Deus, e Elias estava acompanhado do seu ajudante, do seu auxiliar. E Elias vai e diz a ele: olha para o céu, vê se você vê alguma coisa. E o moço ia e o céu estava azul, um céu de brigadeiro, sem nenhuma nuvem no céu. E o moço chegava no profeta e dizia: olha, não há nada. E o profeta clamava, buscava a face do Senhor, rogava ao Senhor e dizia ao seu moço: vai e olha agora para a banda do mar, se você vê alguma coisa. E o moço ia e voltava e dizia a mesma coisa: olha, não tem absolutamente nada. E isso sucede por 6 vezes, e o moço, estas 6 vezes, volta dizendo: não tem nada. E Elias persiste em orar e buscar a Deus, e na 7ª vez ele diz ao moço: vai e olha, vê se tem alguma coisa. E o moço volta trazendo uma notícia que não proporcionava aparentemente grandes esperanças, nem demonstrava grandes mudanças no cenário. O moço volta e diz para o profeta Elias: olha, eu vi apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu consigo até enxergar aquele moço se aproximando de Elias, expressando isso, e dizendo talvez dentro de si: o que é isso? O que é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, diante da seca que nós estamos, 3 anos e meio sem chuva,
quanta fome, quanta escassez, quanta miséria. Mas a palavra de Deus nos diz que quando aquele moço chega no profeta Elias e diz: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias diz: então você desce apressadamente e fala para que Acabe, o rei Acabe, vá para sua casa, porque eu já ouço o ruído de uma grande e abundante chuva. E eu quero profetizar na tua vida, ainda que hoje os teus recursos sejam uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, eu quero lhe dizer que eu já ouço o ruído de uma grande e abundante chuva de bênçãos na tua vida, na tua casa, na tua família. Nas coisas pequenas, o nosso Deus opera grandes milagres, grandes milagres. E ainda, só mais um exemplo, para que nós possamos encerrar esta mensagem. Eu quero lembrar com você um episódio dos dias de Jesus. É um episódio muito conhecido. Quando Jesus estava num determinado lugar, reunido com uma grande multidão, a palavra de Deus diz que era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o que nos faz imaginar que talvez uma multidão em torno de 10, 12, 15 mil pessoas, não sabemos. E de repente, o dia começa a se declinar, começa a entardecer, e os discípulos, ou alguns dos discípulos, chegam em Jesus e dizem: Senhor, despede a multidão, para que a multidão volte embora para casa. Nós estamos retirados, muito longe da cidade, e nós não temos alimento, nós não temos o que dar para esse povo. Esse povo aqui, ele vai ficar com fome e não tem aqui o que comer. E Jesus diz para eles: não é preciso que o povo vá embora, dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Senhor, mas como dar de comer a este povo, sendo que a única coisa que tem é um menino com 5 pães e 2 peixes? Ou seja, um menino que foi prevenido, trouxe para si, certamente, um lanche, com alguns pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, mas diante daquela multidão e diante daquilo que o Senhor havia colocado, eles disseram: Senhor, o que é isso? O que é 5 pães e 2 peixes? Mas Jesus diz: traga-me os pães e os peixes, diga para que o povo se assente em grupos de 50, diz a palavra de Deus. E aí os discípulos foram até aquele menino, aquele moço, que tinha os pães e os peixes, pediram, trouxeram até a presença de Jesus. Todos os demais se assentaram. Jesus pega os pães e os peixes e agradece a Deus por aquilo, porque era o que tinha, eram coisas pequenas, mas era o que tinha, e porque tinha, ele agradeceu ao Pai, e depois disse aos discípulos: distribua agora entre o povo. E a palavra de Deus diz que todos comeram até se fartarem. A coisa não foi regrada, não, todos comeram até se fartar. E depois que todos comeram, a palavra de Deus diz que ainda se juntou 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Então você observe bem, meu querido irmão e irmã, coisas tremendas, coisas gloriosas. Por quê? Porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele não precisa da abundância para suprir as nossas necessidades. Ele precisa da nossa confiança. Ele precisa da nossa fé para transformar as coisas pequenas, em grandes coisas, para suprir as nossas necessidades, para fazer com que a glória da segunda casa se torne maior do que a primeira. É assim que deve ser, é assim que precisa ser. Zacarias, ele diz: as mãos de Zorobabel têm colocado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós.
porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esses se alegrarão. E eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar, meu querido irmão e irmã, que se você de repente é alguém, e sei que estou falando com muitas pessoas nesse tempo, que estão vivendo os dias das coisas pequenas, você é aquele que verá concluída a obra do Senhor na tua vida, como Zorobabel. Zorobabel, ele não teve a oportunidade apenas de colocar os fundamentos do templo, ele não teve a oportunidade de apenas colocar os alicerces, mas ele viu o templo terminado e consagrado. Você também, meu querido irmão, verá a obra do Senhor se completar na tua vida, dentro dos planos e dos propósitos que Deus tem para você. Não seja como aqueles que choravam por aquilo que tinha sido antes. O que tinha sido antes tinha sido muito bom, mas certamente aquilo que Deus iria fazer agora seria melhor. Foi o que disse Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Todos nós estamos vivendo esses dias difíceis, todos nós estamos vivendo esses dias de coisas pequenas. Este culto que está sendo transmitido para você agora, se nós lembrarmos a questão de um ano e meio atrás, eu poderia dizer que isto aqui é muito pouco, isto aqui é muito pequeno o que nós estamos fazendo. Queria eu estar aqui na igreja nesta noite, como sempre estivemos, ou antes desta pandemia nós vivíamos isso, da igreja lotada, os irmãos todos aqui felizes, cantando, se alegrando na presença do Senhor. Então, se eu me lembrar a questão de um ano e meio atrás, daí para trás, eu poderia dizer que isto aqui é muito pouco, que isto aqui é pequeno, mas eu tenho a convicção absoluta que mesmo esta pequena coisa, usada por Deus e abençoada por Deus, está servindo para levar o sustento espiritual para muitas pessoas, o alimento de Deus neste tempo para muitos corações. E eu tenho ainda no meu coração esta certeza, esta convicção, de que a glória desta segunda casa, ou seja, deste segundo tempo, depois que passar esta fase, ou a alegria do nosso coração aqui em rever os irmãos, e aqueles que certamente serão alcançados pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo de Deus, ainda se tornará maior do que antes. Por isso nós não desprezamos as coisas pequenas. Eu louvo a Deus por esta live, eu louvo a Deus por este culto online, eu louvo a Deus por este formato, porque é um tempo de crise, mas neste tempo de crise o Senhor não nos deixou faltar. Temos um pouco de azeite na botija, temos um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite, conforme tinha aquela viúva. Nós ainda, apesar deste tempo de dificuldade, conseguimos enxergar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mesmo neste tempo de dificuldade, nós sabemos que os 5 pães e 2 peixes poderão alimentar multidão. E por isso eu louvo a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, que esta palavra fique no teu coração. Viu? Se você estava aí, de repente, chateado, entristecido, aborrecido, angustiado pelos dias que você está vivendo, saiba que o Senhor teu Deus está no controle da tua vida, da nossa vida, e o Senhor não vai deixar faltar nada, em nenhuma área, em nenhum sentido, porque Ele é o Senhor que supre as nossas necessidades. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão para a minha vida e para a tua vida, ainda que seja através das coisas pequenas. Quero orar a Deus agora a teu favor, e gostaria que você colocasse diante de Deus aquilo que você tem. Qual é o recurso que Deus deu para você? Qual foi a direção que Deus deu para você? Qual a estratégia que Deus está dando para você neste tempo? Para você continuar trabalhando, continuar lutando, continuar fazendo aquilo que você precisa fazer. Qual é a estratégia? Qual é a direção? Qual é o recurso? Coloque isso diante de Deus agora. Esta é a tua pequena panela de farinha. Esta é a tua pequena botija de azeite. Coloque diante de Deus agora. E eu quero orar por você. E eu quero te abençoar.
em nome de Jesus, e toda essa tristeza, quem sabe, que já tenha começado a querer brotar dentro do teu coração, ela vai embora em nome de Jesus, e você vai se levantar, e vai dizer, como disse Elias para aquele moço: eu já ouço o ruído de uma grande e abundante chuva, em nome de Jesus. Santíssimo Deus, querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu pude compartilhar com a Tua igreja nesta noite. Ó Deus, nós estamos vivendo dias de crises, nós estamos vivendo dias de dificuldades, estamos vivendo dias de problemas, de poucos recursos, estamos vivendo os dias das coisas pequenas, mas nós não desprezamos, ó Deus. Ao contrário, nós fazemos como Jesus fez quando lhe foi entregue os pães e os peixes. A Tua palavra diz que Ele deu graças a Ti, Senhor, por aquilo que tinha, e eu dou graças a Ti pelos recursos que temos hoje, ó Deus, para continuarmos fazendo a Tua obra. Ó Pai, como eu disse agora há pouco ainda, isto é muito pequeno para nós, isto é muito pouco para nós, Senhor, se nós olharmos para aquilo que nós tínhamos. Senhor, assim como aqueles judeus choravam por ver aquele templo que se iniciava e que estaria muito aquém daquilo que eles já tinham, ó Deus, mas nós não desprezamos as pequenas coisas, ao contrário disso, nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade desta live, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade deste culto online. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de entrar, Senhor, em dezenas, centenas, quem sabe talvez milhares de lares, para levar a Tua palavra, Senhor, uma palavra de fé, de encorajamento, uma palavra de poder. Ó eterno Deus, que este Teu filho e esta Tua filha, agora que Te busca em oração, também seja grato a Ti, Senhor, pela pequena botija de azeite que tem, pelo pequeno recurso que tem, meu Deus, pela pequena esperança que ainda resta, mas que seja grato a Ti, Senhor, porque nós estamos ouvindo o ruído de uma grande e abundante chuva, Senhor. Ó Deus, porque nós cremos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós cremos, ó Deus, que aquilo que virá depois desta pandemia, Senhor, será muito maior do que aquilo que nós já tínhamos antes, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. E eu Te louvo, Te exalto, eu bendigo, eu glorifico o Teu nome, e eu Te agradeço por este tempo, em o nome de Jesus. Amém.